A paz do Senhor, meu amado irmão, aqui é o pastor Gustavo falando com você, aleluia, nessa manhã maravilhosa, onde que esse Deus é um Deus fiel e maravilhoso, glória a Deus. É com grande satisfação estar com você mais um dia nessa manhã, para nós adorarmos, glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor Jesus. Vai estar na descrição do like, meu amado irmão, o endereço da igreja, Geração Eleita. Fica você convidado para estar aqui conosco, adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus, aleluia, aqui em Cuiabá, Mato Grosso, Brasil, para honra e glória do nome do Senhor Jesus, aleluia. A palavra de hoje, o resgate que o Senhor veio sobre a nossa vida, aleluia, se encontra, meu amado irmão, no livro de 1 Pedro, onde que nós sabemos, um dos apóstolos, onde que Jesus ali, no decorrer do seu ministério, indo e encontrou ele beira-mar, pescando com Simão, eles ali pescando com Simeão, na verdade, pescando, e o Senhor o convidou para que eles viessem ser pescadores de homem, aleluia. E a palavra fala que quando ele menciona nesse livro de 1 Pedro, ele fala agora do amor de Deus, como o Senhor nos resgatou, aonde que o Senhor nos quer que nós estamos, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então vamos à palavra do Senhor, livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, que fala assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatado das vossas maneiras de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, sem mancha, sem defeito, sem nenhuma imperfeição, aleluia, e incontaminado, quer dizer que ele era puro, era perfeito, aleluia, e é perfeito o nosso Deus, qual, na verdade, outro tempo foste conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós, aleluia. Quando nós lemos, na verdade, o livro de Gênesis, nós vamos compreender esse texto do capítulo 1, do versículo 20 do 1 Pedro, que fala antes da fundação do mundo. Mas como assim? O Senhor, nosso Deus, não há mensuração da sua existência. Antes de tudo ser subsistido, antes de mesmo o cientista falar que tudo foi criado por o Big Bang, né? A grande explosão, a poeira cósmica ter ajuntado os fragmentos e ali começar a criar, né? Tudo aquilo que nós temos sentido, né? Sobre a face do universo. O Senhor já existia, porque o Senhor é o próprio fundamento, o Senhor é a própria existência, o Senhor é Deus. E na sua descrição, nos relatos da Bíblia, fala que quando mesmo esse mundo era em trevas, o Senhor, ele habitava sobre a face desse mundo. Em livro de Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1 e o versículo sucessivamente, o Senhor já habitava. E ele viu que não era perfeito aquilo, né? Aquela escuridão, aquelas trevas, aquela situação tão vazia, tão, sabe, indesejável. Ele falou: vou fazer a mudança. E criou a luz, criou um sentido, criou uma esperança. E sim também quando Jesus, que é o nosso Deus, esse mesmo Deus que estava ali no começo da criação, ele veio para nos trazer o sentido da vida, nos trazer essa esperança que a nossa vida há possibilidade, que o Senhor veio para nos resgatar, o Senhor veio para nos direcionar no seu aprisco, né, no seu esconderijo, no seu amor. E aqui no livro que nós estamos mencionando, Pedro fala disso. Ele fala: sabendo que não foi com coisas corruptíveis que ele nos resgatou. Não foi com ouro, nem com prata, nem com conhecimento, nem com tecnologia, nem com coisas vãs que foi nos resgatado, mas foi com o seu sangue precioso,
foi com o seu sangue maravilhoso. Quando nós vemos na palavra de livro de Mateus, capítulo 1, nós vamos ver que no tempo de Herodes existia um homem chamado Zacarias, um sacerdote chamado Zacarias, e ele num dia foi sorteado a ir ao tabernáculo fazer a oração, buscar a face do Senhor. E nessa menção que ele foi, nessa adoração, ele adorando, orando ao Senhor, buscando a face do Senhor, ali o Senhor o visitou e falou, o Senhor ouviu as suas orações. E Zacarias, com aquilo tudo, ele ficou espavimado, falou assim, mas qual das minhas orações o Senhor ouviu? Ele falou assim, a tua esposa dará as luz. Ele falou assim, mas como? Eu sou velho, né? Eu sou uma pessoa idosa, e ela também é uma pessoa idosa, e não teve essa possibilidade de nós termos a nossa prole, ter o nosso filho. E o Senhor, ele falou assim, o Senhor, ele vai gerar o filho e colocar o nome de João. E ele ali teve esse questionamento, e o Senhor, como nós todos conhecemos, não permitiu ele mais falar até o nascimento da criança. Mas o que eu quero mencionar, o que eu quero falar para você, meu amado irmão, que quando Pedro menciona a salvação, menciona Cristo, fala do amor de Cristo, porque ele foi impactado pela sua graça, ele foi impactado com o seu poder. Quando ele fala que nós não fomos comprados com coisas terrenas, mas com o próprio sangue precioso de uma pessoa que não tinha defeito, e não mencionaram defeito, mas uma pessoa que desde então é um exemplo sobre a nossa vida, que é Cristo, o Senhor Deus. Ele veio para nos dar a oportunidade da salvação. Que quando nós olhamos para esse mesmo livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29, a palavra fala que vindes a mim os fracos e oprimidos, e eu vos aliviarei. Versículo 29 fala assim, traga o teu jugo, que é pesado, né? Que é um jugo de peso, um jugo de tristeza, um jugo de talvez de decepção. Vem a mim, me entrega, que eu vou colocar desde então uma solução suave sobre a sua vida. Nós temos convicção e cremos em Cristo. E quando nós, dando essa continuidade da compreensão, vimos que o Senhor visitou Zacarias, e naquela mesma menção, mas nós temos essa compreensão melhor quando visita Maria, no livro de Lucas, capítulo 1, versículo, quero mencionar o versículo 37, que fala assim, para Deus nada é impossível. Quando ela é visitada pelo anjo, fala assim, como pode isso acontecer? Pois eu sou uma mulher comprometida e já estou nos preparatórios do casamento, e eu não tive nenhuma ainda relação com aquela pessoa que eu sou comprometida. Eu sou uma pessoa pura. E o anjo fala para ela, para Deus nada é impossível. Então naquela situação, naquele contexto, naquilo que Isaías já tinha anunciado, tinha falado do Cristo, fazendo menção que o Cristo, o Salvador, ele viria sobre a face da terra, ia trazer a diferença, ia trazer a oportunidade, ia trazer a esperança, como nos traz a esperança até os dias de hoje. Nos traz essa certeza, nos traz essa clareza, nos traz esse objetivo até os dias de hoje. A palavra do Senhor que fala que o Cristo, ele quando veio e completou seus 30 anos, começou a mencionar, começou a falar com clareza, começou a divulgar. E quando numa dessas divulgações encontrou Pedro, Simão pescando, o chamou para ser desde então dos seus discípulos, e ele o seguiu e começou a divulgar o reino. E quando chega nessa situação que Pedro agora começa a divulgar através das suas letras que o Senhor é Deus, o Senhor é soberano, o Senhor é eterno, que ele veio nos dar uma oportunidade, que o seu sangue nos resgatou de todos os mal, nos resgatou de toda a adversidade, nos resgatou do precipício que nós estávamos vivendo, ou que talvez nós, por nossas decisões, queremos vivermos. E quando nós lembramos que o Senhor é Deus,
Ele nos dá a solução da nossa vida. Ele nos dá a oportunidade. Porque quando nós vemos aqui esse Cristo, quando Pedro faz menção do seu sangue, o sangue que nos resgatou, nós vamos no livro de Lucas, capítulo 23 de Lucas, versículo 26 e alguns versículos sucessivamente, que fala que o Senhor, quando ele foi preso e estava no decorrer do caminho do Gólgota, ou o caminho da caveira, até chegar à sua crucificação, ele não desistiu de mim nem de você, meu amado irmão. Nessa manhã a palavra quer falar com você que o Senhor não desistiu de você. Você é especial. Você há solução. Você há jeito. Você há esperança. Você é precioso para o nosso Deus. Você é um algo, é uma pessoa que o Senhor nunca desistiu de você. A palavra fala que ele começa a decorrer aquele caminho, porque o Gólgota, ou o caminho da caveira, onde que era sacrificado as pessoas, não é elevado, numa montanha elevada, pequena, um morro, vamos pôr assim dessa maneira, aonde que as cruzes eram postas ali em cima dos malfeitores e as pessoas embaixo via aquelas pessoas ali. E quando ele ia decorrendo, ia subindo, a palavra não fala, mas tinha sempre pessoas crucificadas ali. Tinha cruz levantada, cruzes abaixadas, porque ali era a severidade da morte daquela época. Era para os malfeitores. E as pessoas viam no decorrer daquela caminhada, aquelas pessoas subir ali. E Jesus começa a levar aquela cruz pesada, aquela cruz fadigante, até aquele lugar. E em nenhum momento ele pensou de desistir. Em nenhum momento ele pensou assim: eu vou voltar para trás, ou então eu sou Deus, eu posso deixar isso aqui para as pessoas se virarem por si próprias. Mas pelo contrário, ele no caminho ele estava falando: você é a solução. Ainda há solução na sua vida. Eu não desisti de vocês. Até o momento do seu último suspiro, ele olha para o pai e fala assim: pai, perdoa eles, porque eles não compreendem o que fazem. Perdoa eles, quer dizer, dá uma oportunidade. Não julga eles como eles me julgaram, mas dá uma oportunidade, dá uma possibilidade, dá um escape a eles. E aqui Pedro fala enfaticamente que o Senhor, ele trouxe a salvação à vida do ser humano. E ele não era defeito, não tinha defeito nenhum, mas pelo contrário, formoso, um homem íntegro, um homem honesto, um homem que foi constituído pela graça do próprio Deus sobre a face da terra, para nos trazer esperança, nos trazer a certeza que nós conseguimos, que nós somos capazes, que nós conseguimos alcançarmos aquilo que nós almejamos no nosso coração. E a palavra do Senhor fala também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34, que quando Pedro chega na casa de Cornélio e vê que Deus age em todas as pessoas, age em todas as classes sociais, nela mais elevada, nela mais básica ou intermediária, ou até ela mais humilde dos humildes. Não se importa quais são as classes sociais, não importa o intelecto, não importa a sabedoria, não importa como nós trajamos ou vestimos, não se importa. Porque o Senhor, ele opera em todas as situações, em todas as pessoas. E quando ele entra ali na casa de Cornélio, e a graça de Deus é derramada sobre aquele lugar, e ele abre a boca e fala assim: verdadeiramente eu compreendo
que Deus não faz exceção de pessoas. Deus não fala A nem B. Deus nos chama pelo nome. Ele nos chama pelo nome, porque Ele nos conhece, Ele te conhece pelo teu nome. Ele sabe quem você é. Ele conhece o teu íntegro, o seu coração, a sua vida. E Pedro fala assim, verdadeiramente eu sei que Deus não faz exceção. E quando Pedro começa a mencionar aqui em 1 Pedro, que o Senhor não nos comprou com coisa corruptível, com coisas vulgar, ou com coisas que são passageiras, com coisas que nós conquistamos, que nós podemos desconquistar, mas Ele nos resgatou com seu sangue. Era no caminho do Gólgota, era no caminho do sacrifício que Ele estava nos resgatando. Ele nos estava dando a oportunidade da salvação. Ele estava nos falando, você é a solução. Você é a solução. Você é especial. Você é capaz. Porque não há exceção. Eu não faço exceção se a pessoa é A ou B. Porque a pessoa é a criação de Deus. E a palavra fala, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestou, ele veio nesse século que nós vivemos há mais de 2000 anos, porque o Senhor tinha falou para os profetas, falou para Moisés, falou para o próprio José, falou para o próprio Jacó, que ele viria. Ele viria sobre a face da terra. Como ele vai vir novamente, meu amado irmão? Talvez a situação é tão caótica no mundo que nós vivemos, que nós até perdemos a esperança. Acha que o Senhor não vai vir mais. Mas a palavra do Senhor fala que Ele tem nos comprado com seu sangue. E essa certeza é plena, é clara, é objetiva, como o dia de hoje, como essa manhã, que Ele virá novamente e trará sobre nós alegria eterna. E nesse percurso da sua vinda nos trará sobre nós o seu Espírito Santo. Sabe, aquilo que te aflige, aquilo que te tira o sossego, que tira a tua paz, ou até teu sono. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Compreende que o Senhor é o teu Deus, que Ele é a solução para a sua vida, a solução para o seu negócio, a solução para os teus projetos, a solução para a sua família, a solução que tu tanto procura, que você tanto bate em tantas as portas. E a palavra fala que antes da fundação do mundo, mas manifestou nesse último tempo por amor de vós, por amor de mim, por amor de você, para que desde então nós temos essa compreensão que o Senhor é Deus e não há outro Deus além dele. A palavra fala, como já mencionei anteriormente, que o Senhor vem nos trazer a paz. Quando ele menciona no versículo 28 do capítulo 11 de Mateus, fala que ele vem nos trazer a paz, que nós temos que tomar essa decisão, nós temos que o buscar, pois o Senhor é o nosso Deus. E a palavra fala que Pedro, ele menciona, ele fala com toda veemência, ele fala com toda certeza, ele menciona as pessoas que o Senhor veio para resgatar. O Senhor derramou o seu sangue para que desde então as nossas vidas sejam transformadas, para nós termos sentido, termos essa clareza, termos esse objetivo e saber que Ele nos amou primeiro e que Ele nos ama e que Ele quer nosso bem, que Ele quer que nós seja preenchido da sua graça e do seu poder. Então, meu amado irmão, que o Senhor venha
te abençoar grandemente, venha trazer a paz no seu coração, venha te dar a direção. Você não é qualquer uma pessoa, você é especial para Deus. Você é capaz de superar todos os obstáculos, se permitir que Deus te direciona, se permitir que Deus opera sobre a sua vida, e se ter essa compreensão que o Senhor pagou o alto preço, o mais alto preço que uma pessoa poderia pagar, ainda não chega o preço que o Senhor pagou sobre a nossa vida. Porque Ele deu a sua vida para resgatar a nossa vida, sendo Ele santo, sendo Ele Deus, sendo Ele soberano, que não precisaria fazer isso, mas por amor de nós, por a menção que Ele fez a nós, por não esquecer de nós, para compreendermos que Ele nunca nos abandonou. Ele fez isso tudo para nos falarmos que Ele nos ama, que Ele te ama, Ele quer seu bem, Ele quer que você seja cheio da sua graça e do seu poder. Honra e glória no nome do Senhor Jesus. Então, meu amado irmão, é com essa alegria maravilhosa, quero deixar essa palavra ao seu coração, essa palavra à sua vida, essa palavra de aconchego à sua vida, à sua casa, à sua família, aos seus projetos, e que a graça, que o Espírito Santo de Deus venha de encontro a você, em nome do Senhor Jesus. Que a paz fica com você, meu amado irmão. Amém.